Você não consegue mais falar nada sem pedir desculpas. Não consegue discordar sem ser cancelado. Não consegue pensar diferente sem ser um monstro. Parabéns, você virou uma criança com carteira de motorista. E o pior, você nem percebeu o que aconteceu. A geração que tem medo de palavras. Antigamente, palavras eram só palavras. Hoje são armas nucleares. Vou te contar uma história real. Um amigo meu, empresário, teve que demitir uma funcionária incompetente. Sabe o que ela fez? Postou no LinkedIn que foi violentada psicologicamente porque ele disse que o trabalho dela não atendia os padrões da empresa. Violentada por feedback profissional. Isso é o que acontece quando você cria uma geração inteira acreditando que ouvir algo que não gosta é trauma, que discordância é violência, que opinião diferente é ataque pessoal. Olha os sintomas. Você hesita antes de falar qualquer coisa. Você reformula frases 3 vezes na cabeça antes de sair da boca. Você adiciona 1000 ressalvas. Não quero ofender, mas com todo respeito. Você evita temas polêmicos mesmo entre amigos próximos. O resultado? Adultos de 30 anos que precisam de espaço seguro para discutir qualquer coisa. Que tremem na base quando alguém questiona suas ideias. Que bloqueiam pessoas nas redes sociais ao invés de argumentar. Universidades, que deveriam ser o templo do debate, viraram creches onde estudantes precisam de avisos de gatilho antes de ler literatura clássica. Imagine Shakespeare com aviso. Atenção! Este texto contém violência e pode causar desconforto. A realidade brutal. Se você não consegue ouvir uma opinião contrária sem se sentir agredido, você não é um adulto. É uma criança grande que nunca aprendeu que o mundo não gira em torno dos seus sentimentos. E sabe qual o preço disso? Relacionamentos superficiais, carreiras estagnadas e uma sociedade que não consegue resolver problemas reais porque tem medo de nomeá-los. A morte da responsabilidade individual. Tudo hoje é culpa do sistema, da sociedade, do patriarcado, do capitalismo, menos sua. Vou te dar exemplos reais que eu vejo todo dia. Cenário 1. Mulher de 35 anos, formada, morando com os pais, sem trabalho fixo. Resposta dela quando perguntam por que não consegue emprego. O mercado é machista, não valoriza mulheres na minha área. Detalhe, ela não fez um curso de atualização em 5 anos, não tem LinkedIn organizado e rejeita vagas que pagam pouco para começar. Cenário 2. Cara de 28 anos, solteiro, overweight, reclama que mulheres são superficiais, só querem homens ricos e malhados. Detalhe, ele não se exercita, não cuida da aparência, não tem hobbies interessantes e acha que merece uma modelo só por ser gente boa. Cenário 3. Funcionário que sempre entrega tudo atrasado. Quando cobrado diz, vocês não respeitam minha saúde mental, estou com burnout. Detalhe, ele passa o dia no Instagram e deixa tudo para a última hora. O padrão é sempre o mesmo. Fracasso acontece. Procura um grupo para se encaixar. Como vítima, culpa forças externas. Exige que o mundo mude. Continua fazendo a mesma merda. O politicamente correto alimentou isso criando uma competição de opressão. Quanto mais oprimido você consegue se provar, mais desculpas você tem para não melhorar. A matemática é simples. Vítima, sem responsabilidade, sem responsabilidade, sem poder de mudança, sem poder de mudança, vida de merda garantida, verdade crua. Enquanto você está procurando culpado, outros estão construindo soluções. Enquanto você está explicando por que não deu certo, outros estão tentando de novo. E não me venha com, mas existem opressões reais. Existem. Sempre existiram. A diferença é que antigamente as pessoas usavam isso como combustível para provar que eram maiores que as circunstâncias. Hoje, usam como cama para deitar e chorar. O terror de ofender alguém.
Você já parou para pensar quantas vezes por dia você engole palavras com medo de ofender? Vou te mostrar como isso acontece na prática. No trabalho, você não diz que o projeto tá uma merda, diz que precisa de ajustes. Não fala que o colega é incompetente, diz que ele tem um perfil diferente. Não questiona ideias ruins, porque pode parecer não colaborativo. Resultado: projetos ruins são aprovados, incompetentes são promovidos e a empresa quebra de forma respeitosa. Nos relacionamentos, não diz pro amigo que a namorada dele é manipuladora, porque não é da sua conta. Não fala para a pessoa querida que ela está engordando e isso pode afetar a saúde. Não questiona decisões ruins dos filhos, porque pode traumatizar. Resultado: amigos se fodem, pessoas adoecem, filhos crescem sem limites. Na sociedade, não pode falar que certas culturas têm práticas problemáticas. Não pode questionar se certas políticas realmente funcionam. Não pode apontar correlações estatísticas inconvenientes. Resultado: problemas reais são ignorados até virarem crises. Olha o que isso criou. 1. Feedback falso em tudo. Suas apresentações são sempre ótimas. Seus textos sempre interessantes. Suas ideias sempre válidas. Como você vai melhorar se ninguém te diz a verdade? 2. Relacionamentos de mentira. Todo mundo sendo gentil e respeitoso, mas ninguém sendo real. Amizades rasas, casamentos mortos, famílias fingindo que tá tudo bem. 3. Profissionais protegidos pela sensibilidade. Aquele colega que não produz nada, mas ninguém pode cobrar, porque ele sempre tem uma justificativa emocional. 4. Uma sociedade que não resolve problemas. Porque resolver problema exige nomeá-lo, e nomear exige coragem de potencialmente ofender. A verdade mais brutal de todas: quando você tem medo de ofender, você não está sendo bondoso, você está sendo covarde, e sua covardia está matando as pessoas que você ama aos poucos. Exemplo pessoal: quantos pais não falam para o filho que ele precisa estudar mais, se exercitar, largar o videogame, porque não querem pressionar? E depois choram quando o filho vira um adulto fracassado. A realidade: verdades dolorosas ditas com amor salvam vidas. Mentiras gentis destroem aos poucos. A ditadura do sentimento. Hoje, como você se sente vale mais que os fatos. E isso não é exagero, é literal. Exemplos concretos. Na ciência, pesquisadores não podem mais publicar estudos sobre diferenças cognitivas entre homens e mulheres, mesmo que sejam estatisticamente válidos, porque pode reforçar estereótipos. A ciência agora precisa pedir licença para o sentimento. Na educação, professores não podem dar nota baixa porque afeta a autoestima. Alguns colégios aboliram reprovação porque é traumático. Resultado: alunos chegam na faculdade sem saber interpretar texto. No esporte, categorias femininas sendo invadidas por atletas biologicamente masculinas, e você não pode questionar porque é transfobia. A biologia virou opinião. Nos negócios, empresas contratando por quota ao invés de competência porque é mais justo. Resultado: equipes menos eficientes, mas todo mundo se sente incluído enquanto a empresa perde mercado. O mecanismo é sempre o mesmo. Fato inconveniente aparece. Alguém se sente ofendido. O fato é rotulado como preconceito, ódio, violência. O fato é censurado, ignorado. O problema que o fato apontava piora. Repeat. Vou te dar um exemplo pessoal brutal. Tenho um conhecido médico que não pode mais dizer para pacientes obesos que eles precisam emagrecer. Por quê? Porque é gordofobia. Ele tem que usar eufemismos, otimizar o peso, buscar um estilo de vida mais saudável. Resultado: os pacientes não entendem a gravidade, não fazem mudanças drásticas necessárias, desenvolvem diabetes, problemas cardíacos e morrem. Mas morrem sem se sentirem ofendidos. A matemática da loucura.
Sentimento ferido, jaz temporário. Pessoa morta, jaz permanente. Mas protegemos o temporário e ignoramos o permanente. Na política isso é ainda pior. Não pode falar sobre criminalidade por raça, porque é racismo. Não pode discutir problemas de imigração porque é xenofobia. Não pode questionar programas sociais porque é falta de empatia. Resultado: e problemas reais não são discutidos, não são resolvidos e explodem. A verdade mais assustadora: estamos criando uma realidade paralela onde os fatos são opcionais. E quando você desconecta da realidade, a realidade te atropela. Exemplo final: você acha que o coronavírus ligou se alguém se sentiu ofendido por ser chamado de vírus chinês? Você acha que a inflação para porque alguém se sente atacado quando você fala que imprimir dinheiro gera inflação? A natureza, a economia, a biologia, elas são politicamente incorretas por natureza e não vão mudar porque você chorou. O vício em ser vítima. Ser oprimido virou status social. Quanto mais vítima você é, mais especial você se torna. E eu posso provar isso para você com exemplos que você vai reconhecer. Nas redes sociais, post falando de sucesso, 50 likes. Post falando de depressão, ansiedade, 500 likes e 100 comentários de apoio. Post falando de conquista pessoal, que legal. Post falando de trauma, opressão, viralizou. Nas universidades, estudante branco, classe média, notas boas, privilegiado. Estudante de qualquer minoria com notas mediocres, inspirador. Bolsas, programas especiais. Resultado: ser vítima virou estratégia de sucesso. No trabalho, funcionário eficiente que entrega resultado. Faz parte do trabalho dele. Funcionário que reclama de microagressões, vira case de diversidade, palestras, reconhecimento. O que isso criou? 1. A corrida para ser mais oprimido. Eu sou gay e negro. Eu sou gay, negro e de periferia. Eu sou gay, negro, de periferia e neurodivergente. É uma licitação de sofrimento, onde quem tem mais trauma ganha. 2. Invenção de opressões. Gordofobia para não fazer dieta. Capacitismo para não se esforçar. Classismo para justificar fracasso. Etarismo para não se atualizar profissionalmente. 3. Romantização do fracasso. Minha depressão é parte de quem eu sou. Minha ansiedade me torna especial. Ser desorganizado é neurodivergência. Não conseguir acordar cedo é cronotipo. Vou te contar um caso real. Conheci uma garota que se dizia pessoa com deficiência porque tinha ansiedade social. Usava isso para conseguir tratamento especial no trabalho. Horário flexível, menos responsabilidades, tolerância com atrasos. Plot twist: ela não tinha ansiedade social, ela tinha preguiça social, mas descobriu que ansiedade social era uma desculpa socialmente aceita. O mecanismo viciante. Problema acontece na sua vida. Você se rotula como vítima de algo maior. Ganha atenção, simpatia, vantagens. Seu cérebro associa. Problema. Recompensa. Você subconscientemente procura mais problemas ou mantém os existentes para continuar ganhando. Por que isso é viciante? Atenção instantânea. Todo mundo corre para consolar zero. Responsabilidade. Não é culpa sua, é do sistema senso de comunidade. Você encontra outros oprimidos. Propósito fake. Sua luta contra a opressão vira identidade. Mas qual o preço? Você nunca melhora. Por quê? Porque melhorar significa perder o status de vítima. E perder o status significa perder atenção, desculpas e comunidade. Exemplo brutal. Quantas pessoas você conhece que estão na luta contra a depressão há 10 anos, fazem terapia eterna, tomam remédio, mas nunca realmente melhoram? Porque melhorar significaria assumir responsabilidade pela própria vida.
E isso dói mais que continuar sendo vítima. A verdade que ninguém quer ouvir. Algumas pessoas preferem ser vítimas infelizes do que protagonistas responsáveis. Porque vítima é fácil. Protagonista exige coragem. A morte do debate inteligente. Quando foi a última vez que você viu duas pessoas discordarem civilizadamente? Não estou falando de briguinha de casal. Estou falando de debate real, onde pessoas inteligentes apresentam argumentos contrários e todos saem mais ricos intelectualmente. Antigamente isso era normal. Família reunida discutindo política no domingo. Colegas de trabalho debatendo estratégias. Amigos com opiniões diferentes, mantendo amizade. Universidades com palestras contraditórias. Hoje, virou extinção em massa. Vou te mostrar como funciona agora. Pessoa A. Acho que essa política econômica não está funcionando. Os dados mostram que... Pessoa B. Você é fascista. Como você pode defender isso? Você não tem empatia. Pessoa A. Não, eu só estou olhando os números e... Pessoa B. Blocked. Não vou dar palco para discurso de ódio. Fim da conversa. Zero argumentos trocados. Zero aprendizado. O que aconteceu? 1. Rotulação instantânea. Ao invés de atacar o argumento, atacam a pessoa. Discorda da política X? Você é fascista. Questiona a estratégia Y? Você é machista. Aponta o problema Z? Você é racista. 2. Moralização de tudo. Toda discordância virou questão moral. Não existe mais eu penso diferente. Só existe você é uma pessoa ruim. 3. Tribalização. As pessoas escolhem um lado e defendem cegamente, como torcida de futebol. Meu time certo, seu time errado, sempre. 4. Cancelamento como arma. Por que argumentar quando você pode destruir a reputação da pessoa? É mais rápido e eficaz. Exemplos práticos que você já viu. Nas redes sociais, alguém posta uma opinião, vira linchamento virtual. Milhares de pessoas atacando sem nem ler o argumento completo. A pessoa delete o post, pede desculpas, some por meses. No trabalho, reunião onde ninguém questiona a ideia ruim do chefe porque pode parecer não colaborativo. Todo mundo concorda. Projeto fracassa, mas pelo menos ninguém foi tóxico. Na família, tios que param de se falar por causa de política. Não conseguem separar eu discordo da sua opinião, de eu não gosto de você. Nas universidades, palestras canceladas porque estudantes não querem ouvir opinião contrária. Professores demitidos por apresentar pesquisas que contradizem a narrativa aceita. O que perdemos com isso? 1. Evolução intelectual. Suas ideias só melhoram quando são testadas. Sem contradição, você fica burro. 2. Soluções reais. Problemas complexos precisam de perspectivas múltiplas. Com todo mundo pensando igual, as soluções ficam limitadas. 3. Tolerância real. Conviver com diferença é músculo. Se você não exercita, fica fraco. 4. Inteligência coletiva. A soma de perspectivas diferentes sempre é maior que uma perspectiva sozinha. A verdade mais assustadora. Estamos criando uma sociedade de pessoas que só sabem conversar com quem concorda. E quando você só ouve ecos da sua própria voz, você para de crescer. Resultado prático: decisões ruins em empresas, políticas públicas fracas, relacionamentos superficiais e uma geração que não sabe lidar com contradição. A realidade: sem atrito não existe crescimento. Sem debate não existe evolução. E sem pessoas dispostas a discordar, não existe progresso. A infantilização da linguagem. Olha como a gente fala hoje. E você vai perceber que viramos uma sociedade de adultos falando como crianças de 5 anos. Transformações ridículas que aconteceram. Era deficiente, virou. Pessoa com deficiência, virou. Pessoa com necessidades especiais, virou. Pessoa neurodivergente, era. Gordo, virou.
Acima do peso, virou plus size, virou corpo não normativo. Era pobre, virou carente, virou em situação de vulnerabilidade social, virou economicamente desafiado. Era burro, virou com dificuldade de aprendizado, virou neurodivergente cognitivo, virou pessoa com diferenças funcionais. É como se as palavras fossem radiação nuclear e precisássemos de 50 camadas de proteção para lidar com elas. Vou te dar exemplos do dia a dia. No RH das empresas, não pode dizer, você foi demitido. Tem que dizer, seu ciclo aqui se encerrou. Não pode dizer, você está com performance ruim. Tem que dizer, precisamos alinhar expectativas. Não pode dizer, chegou atrasado. Tem que dizer, teve um desencontro de horários. Resultado, funcionário sai sem entender direito o que aconteceu. Na educação, não pode dar nota vermelha porque traumatiza. Agora precisa melhorar. Não pode dizer que está errado. Tem que dizer, vamos encontrar outra forma. Não pode reprovar. Tem que fazer progressão continuada. Resultado, aluno chega na faculdade sem saber que existe fracasso. Na medicina, não pode dizer, você está obeso. Tem que dizer, vamos otimizar seu peso. Não pode dizer, você vai morrer se não parar de fumar. Tem que dizer, seria interessante repensar seus hábitos. Não pode dizer, você está com câncer. Tem que dizer, encontramos algumas células atípicas. Resultado, paciente não entende a gravidade e não muda comportamento. O que isso realmente faz? 1. Desconecta a linguagem da realidade. Se obesidade vira corpo não normativo, a pessoa para de entender que tem um problema de saúde. Vira só uma diferença estética. 2. Impede solução de problemas. Se você não pode chamar problema de problema, como você vai resolver? 3. Cria confusão mental. Quando as palavras não correspondem à realidade, sua mente não consegue processar a informação corretamente. 4. Infantiliza o receptor. É como falar com criança de 3 anos que o cachorrinho foi viajar, ao invés de dizer que morreu. Exemplo, brutal. Conheço um cara que levou 6 meses para entender que foi demitido. Por quê? Porque o RH disse que ele estava sendo redirecionado para novas oportunidades externas. Ele achou que ia ser promovido para outra filial. A lógica torta por trás disso. Se eu mudar a palavra, mudo a realidade. Se eu não disser que está ruim, não vai estar ruim. Se eu for gentil na linguagem, vou ser gentil na vida. Mas não funciona assim. Realidade não muda porque você mudou o vocabulário. Consequências práticas. 1. Gerações que não sabem lidar com a diversidade porque nunca ouviram não, errado, fracasso dito diretamente. 2. Profissionais incompetentes porque nunca receberam feedback direto sobre performance ruim. 3. Problemas de saúde porque médicos não conseguem comunicar gravidade sem soar insensíveis. 4. Relacionamentos falsos porque ninguém consegue dar feedback honesto sem parecer tóxico. A verdade, linguagem direta não é violência, é clareza. E clareza salva vidas, relacionamentos e carreiras. Quando você suaviza tudo, você dilui tudo. E problemas diluídos não são resolvidos, são ignorados até virarem crises. O medo de liderar. Quantos líderes reais você conhece hoje? Não influenciadores digitais, não gestores sensíveis, líderes de verdade. Poucos. E sabe por quê? Porque o politicamente correto matou a liderança real e substituiu por uma coisa chamada liderança empática, que é um oxímoro, tipo fogo gelado. Vou te mostrar a diferença. Líder real versus gestor. Sensível líder real diz, seu trabalho tá uma merda, você tem uma semana para melhorar ou tá fora. Gestor sensível diz, vamos alinhar expectativas e encontrar formas de potencializar seu desenvolvimento. Resultado, líder real.
Funcionário melhora ou sai. Equipe fica forte. Gestor sensível. Funcionário continua ruim. Equipe toda fica medíocre. Casos reais que eu presenciei. Caso 1, startup de tecnologia. CEO empático não conseguia demitir desenvolvedor incompetente porque ele estava passando por problemas pessoais. Resultado, projeto atrasou 6 meses, empresa perdeu o cliente principal, 15 pessoas foram demitidas. Pergunta, quem foi mais empático? O CEO que protegeu 1 pessoa e ferrou 15, ou seria melhor proteger 15 e demitir 1? Caso 2, equipe de vendas. Gerente não podia cobrar meta porque era pressão tóxica. Vendedores ficaram acomodados, vendas despencaram. Empresa teve que cortar 30% do time. Ironia brutal. Tentando ser humano, ele causou mais sofrimento humano. Caso 3, escola particular. Diretora não podia reprovar alunos porque afeta autoestima. Alunos chegaram no ensino médio sem saber ler direito. Pais processaram a escola. O padrão é sempre o mesmo. Líder tem medo de desagradar. Evita decisão difícil. Problema pequeno vira grande. No final, todo mundo se ferra. Por que isso acontece? 1. Liderança virou popularidade. Líder, hoje, tem que ser querido pela equipe, mas liderança real às vezes exige ser odiado temporariamente para salvar todo mundo. 2. Confusão entre ser humano e ser frouxo. Ser humano é se importar com o resultado da pessoa. Ser frouxo é não cobrar resultado. 3. Medo do cancelamento. Um feedback direto vira abuso psicológico. Uma demissão vira perseguição. Uma cobrança vira ambiente tóxico. 4. Terceirização da responsabilidade. É mais fácil culpar falta de recursos do que admitir que não teve coragem de tomar decisão difícil. Olha o que isso criou. Organizações fracas, cheias de pessoas protegidas pela sensibilidade, onde incompetência é tolerada em nome da humanização. Funcionários perdidos, que nunca sabem onde estão, como estão e o que precisam melhorar porque ninguém fala claro. Resultados medíocres, porque excelência exige padrão alto e padrão alto exclui quem não consegue atingir. Líderes falsos, que são populares mas não geram resultado, que são queridos mas não respeitados. A verdade brutal, liderar é tomar decisões que vão desagradar alguém. Sempre. Vai desagradar o incompetente que você demitir. Vai desagradar o acomodado que você cobrar. Vai desagradar o medíocre que você não promover. Vai desagradar o preguiçoso que você responsabilizar. E sabe qual o problema? Esses mesmos desagradados são os que mais fazem barulho, os que mais reclamam, os que mais cancelam. Então, o que acontece? Líderes reais desistem de liderar para não lidar com drama. E sobram só os gestores sensíveis que não incomodam ninguém e não entregam nada. Resultado final: empresas fracas, países mal administrados, famílias sem direção e uma geração inteira que cresceu sem referências de autoridade real. A realidade: liderança real não é popular, nunca foi, mas é necessária. E se você não consegue desagradar quando preciso, você não está liderando. Você está sendo babá de adultos mimados. A realidade vai te ensinar a força. Sabe qual é o problema de criar uma geração protegida de tudo? A realidade não recebeu o memo. A realidade não é politicamente correta. Nunca foi, nunca vai ser. E ela não vai mudar suas regras porque você se sente ofendido. Vou te mostrar como isso funciona na prática. Economia. Não liga para os seus sentimentos. Você pode se sentir ofendido por ser chamado de caro, mas o cliente vai comprar do concorrente mais barato. Você pode achar injusto, mas se sua empresa não der lucro, ela quebra e você fica desempregado. Você pode reclamar de desigualdade, mas se não tem skill valorizada pelo mercado, vai ganhar pouco. Relacionamentos não funcionam base de imposição.
Você pode exigir que te achem atraente, mas atração não é negociável. Pode decretar que sua personalidade é perfeita, mas se é chato, vai ficar sozinho. Pode cancelar quem te rejeita, mas não vai fazer eles te desejarem saúde. Não negocia com narrativa. Você pode se sentir ofendido pelo diagnóstico, mas a doença não vai embora. Pode chamar de gordofobia, mas obesidade continua matando. Pode militar contra padrões de beleza, mas diabetes não liga para o seu ativismo. Competição não distribui medalha de participação. Outros vão estudar mais que você e passar na frente. Vão trabalhar mais duro e ganhar promoção que você queria. Vão se cuidar melhor e conquistar quem você não conseguiu. Casos reais que eu acompanhei. Caso 1, garota criada na base do "você é especial, você pode tudo". Faculdade particular paga pelos pais, notas mediocres, nunca reprovou, nunca foi muito cobrada. Realidade. Saiu da faculdade, não conseguiu emprego na área, porque não tinha diferencial nenhum. Todos os outros candidatos eram mais qualificados. Resposta dela: o mercado é elitista e preconceituoso. Realidade: o mercado quer resultado, não diploma. Caso 2, cara de 30 anos que sempre foi protegido pela família. Nunca levou um não sério, sempre teve alguém para resolver seus problemas, sempre teve desculpas aceitas. Realidade: abriu um negócio, achou que o sucesso era garantido porque ele era diferenciado. Clientes não compraram, fornecedores cobraram, impostos chegaram, funcionários pediram. Demissão. Resposta dele: o sistema é contra pequenos empresários. Realidade: ele não sabia administrar nada porque nunca teve que enfrentar consequências. Caso 3, funcionária que sempre reclamava de ambiente tóxico quando recebia qualquer feedback. RH sempre do lado dela, chefe sempre pedindo desculpas, sempre arrumando jeito de não traumatizar. Realidade: empresa foi comprada por multinacional. Nova gestão não tinha paciência para drama. Primeira cobrança séria. Ela fez o teatrinho de sempre. Foi demitida na mesma semana. Resposta dela: nova empresa não valoriza pessoas. Realidade: nova empresa valoriza resultado, não desculpa. O que está acontecendo em massa? 1. Choque de realidade brutal. Adultos, crianças saem para o mundo real e descobrem que chefe não é seu amigo, cliente não liga para os seus problemas, concorrente não vai pegar leve, vida não tem botão de skip para partes difíceis. 2. Ansiedade e depressão epidêmicas. Por quê? Porque quando você foi criado acreditando que o mundo se adapta a você, descobrir que é o contrário quebra sua mente. 3. Paralisia diante de obstáculos. Como resolver problemas se você nunca aprendeu que problema existe? Como superar dificuldades se você nunca enfrentou nenhuma? 4. Culpar o mundo ao invés de adaptar. É mais fácil dizer que o mundo está errado do que admitir que você não está preparado. Dados brutais que comprovam: taxa de ansiedade entre jovens adultos disparou 300% em 10 anos. Número de pessoas vivendo com pais após os 25, recorde histórico. Taxa de desistência em primeiros empregos, 70% no primeiro ano. Relacionamentos que duram menos de 6 meses, maioria absoluta. Por que isso acontece? Porque realidade não recebeu treinamento de sensibilidade. Gravidade não vai pegar leve se você cair. Fogo não vai queimar menos se você for sensível. Competição não vai diminuir o nível para você se sentir incluído. Economia não vai gerar inflação menor porque machuca seus sentimentos. A lição mais dura: décadas de proteção artificial criaram uma geração completamente despreparada para um mundo que nunca mudou suas regras. E sabe o que é pior? Os mesmos pais e educadores que criaram essa proteção agora estão confusos porque os filhos não conseguem se virar na vida.
É como treinar alguém para uma luta fingindo que socos não doem e depois ficar surpreso quando ele apanha no primeiro confronto real. A realidade mais brutal de todas. Quanto mais você foi protegido da realidade, mais violento vai ser seu encontro com ela. E ela não tem obrigação de ser gentil. Como voltar a ser adulto? Se você se reconheceu em algum ponto deste vídeo, ainda dá tempo de crescer. Mas não vai ser fácil, não vai ser rápido e não vai ser confortável. Porque virar adulto de verdade, depois de anos sendo tratado como criança, é como aprender a andar depois dos 30. Dói, é constrangedor e você vai cair muito. Mas aqui está o passo a passo para sair dessa. Passo 1. Pare de procurar culpados. Comece a procurar soluções na prática. Toda vez que você for reclamar de algo, se pergunte: o que eu posso fazer para mudar isso? Se a resposta for nada, então aceite e siga em frente. Se a resposta for algo, pare de reclamar e faça. Exemplo, ao invés de o mercado tá difícil, pergunte: que skill eu posso desenvolver para me destacar? Ao invés de as pessoas são superficiais, pergunte: o que eu posso melhorar em mim para ser mais atrativo? Ao invés de meu chefe é tóxico, pergunte: como eu posso entregar resultado tão bom que isso não importe? Passo 2. Aprenda a ouvir críticas sem se desmoronar. Exercício prático. Peça feedback honesto para 3 pessoas próximas. Quando elas forem falar, cale a boca e escute. Não se justifique, não explique, não se defenda. Só agradeça e pergunte: tem mais alguma coisa? Vai doer? Sim. Você vai querer se defender? Sim. Você vai sentir raiva? Provavelmente. Mas é assim que você descobre seus pontos cegos e começa a melhorar de verdade. Passo 3. Tenha opiniões próprias, mesmo que sejam impopulares como fazer. Pesquise temas polêmicos por conta própria. Leia argumentos dos 2 lados. Forme sua opinião baseada em dados, não em sentimentos. Teste sua opinião em conversas reais. Esteja disposto a mudar se aparecerem argumentos melhores. Importante: ter opinião própria não significa ser teimoso, significa pensar por si mesmo. Passo 4. Fale a verdade, mesmo que doa. Comece pequeno. Quando perguntarem como está o trabalho, seja honesto ao invés de só dizer tudo bem. Quando amigo pedir opinião sobre namorada e uma problemática, fale a verdade com amor. Quando o filho fizer algo errado, chame pelo nome ao invés de amenizar. Regra de ouro: verdade dita com amor constrói. Verdade dita com raiva destrói. Passo 5. Assuma responsabilidade pelos seus resultados. Prática diária. Toda vez que algo der errado na sua vida, se pergunte primeiro: qual foi minha parte nisso? Mesmo que só 10% seja culpa sua, foque nos 10%. Por quê? Porque você só pode mudar sua parte. Exemplo: relacionamento acabou. Ao invés de focar no que o outro fez de errado, pergunte: o que eu poderia ter feito diferente? Só assim você melhora para o próximo. Passo 6. Desenvolva tolerância à frustração. Exercícios práticos. Escolha algo difícil para aprender. Instrumento, língua, esporte. Quando der vontade de desistir, continue por mais 10 minutos. Celebre pequenos progressos ao invés de querer resultado instantâneo. Aceite que ser ruim no começo é parte do processo. Passo 7. Pare de buscar validação externa. Sinais de que você está viciado em validação. Posta tudo nas redes sociais, fica checando likes e comentários, muda opinião baseado na reação dos outros, não consegue tomar decisão sem consultar 10 pessoas. Antídoto: comece a fazer coisas que importam para você mesmo que ninguém saiba. Leia um livro e não conte para ninguém. Faça exercícios sem postar. Ajude alguém anonimamente. Passo 8. Construa disciplina real. Não essa disciplina motivacional das redes sociais. Disciplina real. Fazer o que precisa ser feito mesmo quando não tem.
Vontade de cumprir compromissos consigo mesmo. Manter padrão mesmo quando ninguém está vendo. Comece micro. Levantar na hora que o despertador toca. Pronto. Só isso por uma semana. Depois, adicione outra microdisciplina. Passo 9. Aceite que a vida é injusta. Esta é a pílula mais amarga. Pessoas menos qualificadas vão passar na sua frente às vezes. Vai rolar favoritismo, vai rolar panelinha, vai rolar injustiça. O mundo não deve nada para você. Ninguém tem obrigação de te dar oportunidade. E daí? Você foca no que pode controlar. Ser tão bom que fica difícil te ignorar. Passo 10. Entenda que crescimento dói. A realidade crua sobre virar adulto. Você vai decepcionar pessoas que gostam de você dependente. Vai perder amizades que eram baseadas em reclamação mútua. Vai se sentir sozinho às vezes, porque responsabilidade é solitária. Vai questionar se vale a pena, especialmente no começo. Mas também vai ter orgulho real de si mesmo, construir relacionamentos genuínos, ter controle sobre sua vida, despertar respeito das pessoas, diferente de pena. Dormir tranquilo, sabendo que está fazendo sua parte. A verdade final. Ser adulto dói. É pesado, é solitário às vezes. É mais fácil continuar sendo uma criança grande, esperando que alguém resolva seus problemas. Mas é a única forma de construir uma vida que vale a pena viver. E no final das contas, você tem duas escolhas. Continuar sendo uma criança grande, esperando que o mundo seja gentil com você, culpando todos pelos seus problemas, vivendo de desculpas, e vitimismo crescer e encarar a realidade, assumir controle da sua vida, aceitar responsabilidades, construir algo real. Escolha um é mais fácil no começo, mas fica mais difícil com o tempo. Escolha 2 é mais difícil no começo, mas fica mais fácil com o tempo. A decisão é sua, mas decidir não escolher também é uma escolha. E tempo não para ninguém. O politicamente correto prometeu te proteger. Na verdade, te aprisionou, prometeu te incluir. Na verdade, te infantilizou, prometeu te dar voz. Na verdade, te ensinou a só saber chorar. Você foi enganado. E pior, você colaborou com seu próprio engano porque era mais confortável. Mas agora você sabe a verdade. E com a verdade vem uma responsabilidade. Fazer algo com ela. Você pode fingir que não viu este vídeo. Pode continuar na sua zona de conforto. Pode voltar para o seu mundinho onde todo mundo concorda com você e ninguém te desafia. Ou você pode escolher crescer. Não para mim, não para os outros, por você. Porque no final das contas, quando você tiver 60 anos olhando para trás, a pergunta não vai ser: as pessoas gostaram de mim? A pergunta vai ser: eu construí algo que vale a pena? E para construir algo que vale a pena, você precisa parar de ser criança. Escolha. Se doeu, é porque precisava. A verdade não pede permissão,